Abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e nós vamos para essa parábola. Começa uma nova sessão no livro do Evangelho de Mateus. Nós tivemos uma sessão de milagres e também de confrontos. Tivemos alguns confrontos no capítulo 12, que vimos aí nas semanas passadas, e agora entra um novo momento aqui no nosso texto, um momento das parábolas de Jesus. E eu acho assim especial demais quando nós falamos das parábolas. Há muita riqueza aqui. E a parábola que nós vamos ver hoje é a parábola do semeador. Aí você olha assim e fala: mas essa parábola, eu já vi tantas vezes, eu já li, eu sei até de memória, pastor. Mas é de fato assim, algo extraordinário. É maravilhoso estudar. Eu estava gastando tempo nesse texto, eu falei: meu Deus, que riqueza, que beleza, o texto sagrado, é realmente maravilhoso. E é tão bonito também quando você lê outras pessoas, ouve outras pessoas pregando o texto, e lê sobre o que outras pessoas ensinaram no texto, porque isso, cada um tem uma percepção do texto, traz um enriquecimento extraordinário. Diz assim, capítulo 13, versículo 1, e mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente poder meditar no texto. É sempre importante que você tenha a sua Bíblia aberta, tá? Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora no versículo 18: atendei vós, pois, à parábola do semeador. Agora Jesus vai explicar para os discípulos a parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Graças a Deus pela explicação da palavra. A gente ia bater muito cabeça, ia ter muita confusão se o meu Senhor da Glória não tivesse explicado essa parábola. Então vamos meditar nesse texto extraordinário da parábola do semeador. É lindo imaginar que o Senhor da Glória, sentado no trono, a quem pertence tudo e todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que domina céus e terra, mar e tudo quanto neles há, ele desce da sua glória para sentar num barquinho velho e ensinar aos homens. Não é bonito isso? Isso é extraordinário. Que Deus desça da sua glória e venha até nós.
se fazer comum como nós, estar no meio da rua junto conosco, e aquele monte de gente, e ele como um mestre faria naquela época, se sentava, os mestres ensinavam sentados, e os discípulos ficavam em pé, então todo mundo fica em pé, porque sabem, estão diante de um mestre, e esse rei da glória, esse rei do universo se humilha para sentar-se em uma velha e pequena embarcação, e ensinar a réis mortais os valores eternos do seu reino. E ele inicia dizendo: o semeador saiu a semear. Quando você prega o evangelho, você parece muito com Jesus. Quando você semeia as escrituras sagradas, quando você prega o evangelho, quando você dissemina a palavra de Deus, você parece com Cristo Jesus, o Senhor. Essa é a ideia aqui, porque o semeador é o próprio Senhor da glória, e a missão de Cristo Jesus é a nossa missão, é a mesma missão, espalhar a palavra de Deus. Imagina o semeador indo no seu celeiro, pegar a semente escolhida, a mais excelente semente que existe, e lançar aos corações dos homens. Assim você vai nas escrituras sagradas, que é o celeiro do Espírito Santo, e ali você vai pegar versículos, passagens, textos, mandamentos, ensinamentos, personagens, histórias. Você vai pegar o texto bíblico para semear no coração daquelas pessoas que Deus colocou perto de você. Ele tem uma única semente. Veja, é uma única semente que o semeador tem em mãos. Ele não tem um aglomerado de sementes. Ele não tem uma semente específica para cada coração. Ele não tem uma semente para o coração de pedra. Ele não tem uma semente para o coração que tem pouca terra. Ele não tem uma semente para aquele coração que está cheio de espinhos e por fim de boa terra. É uma única semente. A palavra de Deus, ela deve ser anunciada como ela é. Não importa o tempo, a cultura, não importa se é homem ou mulher, não importa a idade da pessoa. Nada disso importa, se é rico ou pobre, nada importa. O Evangelho é a única semente a qual plantamos no coração dos homens. É a palavra de Deus, suficiente palavra de Deus. Não podemos e não devemos jamais tentar mudar essa semente ou melhorar essa semente de alguma forma. A mesma e a única velha semente do Evangelho, a mais testada e eficaz que jamais existiu. E como toda semente, essa semente está saída de uma árvore, ela sai de uma planta, e assim a palavra de Deus, ela sai da árvore da vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ela tem uma origem, e a origem é o próprio Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus, o texto sagrado que você tem em mãos, irmão, é a palavra que saiu do próprio Deus. Ela tem uma origem, e a origem dessa palavra é Deus. Deus é a origem dessa palavra. Ele é a árvore da vida, da qual essa semente que está em suas mãos, da onde ela veio, a palavra de Deus. E assim como toda semente está carregada da vida da árvore, da onde ela sai, assim a palavra de Deus está carregada da vida de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa semente maravilhosa, que tem um poder extraordinário. A palavra de Deus é viva e eficaz. Assim a semente ela está viva. Jesus também é a semente. Ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Ele é a semente que morre para nos dar vida, e a sua palavra é vida, ele mesmo vai dizer. Assim a palavra que sai da boca do nosso Senhor não volta vazia. Ela tem o poder de transformar, de curar, de germinar, de libertar a vida de qualquer pessoa. Esse texto que você tem na mão não é simplesmente papel e tinta, meu amado irmão, mas é a palavra de Deus inspirada e inerrante. Ela está carregada da vida, da glória, do poder do Espírito Santo. Quando você prega essa palavra,
você está falando da vida de Deus. O Espírito de Deus carrega essa palavra com o seu poder, e ela vai gerar na vida das pessoas salvação, libertação, cura, até frutificar na vida daquele que tem o coração como bom solo. O DNA dessa palavra é a pessoa de Cristo. Assim como uma semente tem o DNA da planta de onde ela saiu. E se você plantar aquela semente, aquele caroço de manga, não pode nascer uma jaca, vai nascer uma manga, vai nascer uma mangueira, e daquela mangueira da mesma qualidade de onde aquela semente havia nascido. Da mesma forma, assim Cristo Jesus, a sua palavra, quando ela é plantada, ela vai transformar a vida dessa pessoa, a imagem de Cristo Jesus, a vida de Cristo, o DNA de Cristo, quem Cristo é, vai estar nessa pessoa, porque a palavra de Cristo está em nós, em cada um de nós. Ao plantar uma única semente, meu irmão, você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, não podemos de jeito nenhum ter semente transgênica. Quando você compra um produto, tem lá um Tzinho, não tem? Assim na embalagem do produto, muitas vezes, repara, se você comprar um produto e tiver lá um Tzinho amarelo lá, aquilo é um produto transgênico. Isso é, ele sofreu melhoramentos, modificações genéticas, para aquela semente, aquele grão não dar bicho, vencer melhor as pragas, suportar melhor o calor ou o frio. Então, essa semente, ela foi mudada, ela foi melhorada. Nós não podemos fazer isso com o Evangelho. Nós não podemos melhorar, nós não podemos ter um Evangelho transgênico. Pelo contrário, se nós fizermos isso, não teremos pessoas à imagem, não teremos cristãos, pessoas parecidas com Cristo Jesus, teremos qualquer outra coisa. E é justamente o que nós vemos hoje acontecendo. É que essa semente maravilhosa do Evangelho não, nós precisamos melhorar essa palavra, nós precisamos adaptar essa palavra, nós não podemos ser tão apegados à palavra, nós não podemos ser tão radicais com a palavra. O mundo que nós vivemos, a cultura em que nós vivemos, exige que nós sejamos flexíveis aqui. Não, de jeito nenhum. A palavra de Deus é a palavra eterna do nosso Senhor, e ela ultrapassa a barreira do tempo, ela ultrapassa a barreira da cultura, e ela deve ser pregada como ela é, os seus princípios, como palavra de Deus que é. E assim nós não podemos mudar. A verdadeira semente está nas mãos do semeador, que sai intencionalmente para semear. E aqui tem a ação graciosa de Deus. O semeador, Deus é intencional, Ele vem, se faz homem, e Ele toma a sua palavra e vai semear no coração das pessoas. Mas é interessante que essa intencionalidade precisa estar no nosso coração quando nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos ser intencionais ao pregar o Evangelho para a nossa família, para as pessoas que estão perto da gente. Nós vamos ser intencionais na mensagem, no compartilhar o Evangelho da graça de Deus, aproveitando as oportunidades e usar de graça como o texto usa. Vendo os irmãos trabalhando aqui no projeto da horta aqui atrás, eles vêm, preparam o terreno, cavucam direitinho, limpam o terreno, tiram o mato, tiram as coisas, as pedras grandes. Eu estava lá ajudando, jogando os galhos velhos para fora, pedra, entulho, essas coisas tudo. O semeador não faz nada disso. Se uma pessoa que é experiente em plantar, olha esse texto, ele vai dizer: esse semeador aqui não sabe semear coisa nenhuma. Porque ele vai jogando a semente intencionalmente nos lugares em que naturalmente não vai nascer. Mas ele não se limita, ele não joga a semente apenas num terreno que está bom. Não, aquele terreno está bom, então eu vou jogar ali. Não, aqui, esse terreno é duro demais, isso aqui está igual asfalto ali fora, batido. Isso aqui não vai entrar nada aqui, a semente simplesmente vai ser comida aqui. Mas ele joga ali também.
Não, ali tem espinhos lá, eu não vou jogar. Ele joga lá. Não, ali está cheio e tem pouca terra, a gente já vê a pedra por baixo ali. Eu não vou jogar, ali tem pouca terra, não vai nascer. Ele joga lá. Quando o nosso Senhor planta a palavra dele, e aqui o texto nos leva ao final do próprio livro, ide pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Aqui está a graça de Deus que lança a semente em todo e qualquer coração. E nós também precisamos usar da mesma graça de Deus. Nós podemos crer nessa palavra, nós podemos olhar essa palavra que transforma o pior pecador. Essa palavra que é a palavra de Deus, que é a palavra viva do nosso Senhor. Ela pode ser lançada em qualquer coração, no coração mais duro, mais corrupto, da pior pessoa que existe, até a pessoa que, socialmente falando, é a melhor possível. Você deve lançar a palavra de Deus em todo o coração, não importa em que situação essa pessoa esteja. Lance a palavra de Deus com graciosidade, com generosidade. Spurgeon vai dizer que a graça de Deus se apresenta justamente nesse fato dele lançar essa semente de forma indiscriminada, sem olhar a quem, mas ele lança essa semente. Mas Spurgeon também vai dizer que é o trabalho mais inútil se você não crê. Se você não crê. O quanto a palavra de Deus vem sendo semeada na sua vida por esses anos. Quantas vezes você já recebeu a semente do Evangelho a cada domingo? Quantas mensagens na sua vida cristã até hoje você já ouviu? Quantas vezes você já pegou a Bíblia para ler? Sua vida, meu amado irmão, está transformada, sua vida está mudada. Essa palavra precisa produzir fruto. Esse texto fala sim, queridos, do evangelismo, mas ele não fala apenas do evangelismo. Ele fala da nossa vida, do nosso modo de ouvir as Escrituras Sagradas, e ouvir é o verbo mais importante do Antigo Testamento. Ouvir é o verbo mais importante do Antigo Testamento. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único. A maneira como você ouve, como você acolhe, como você acata, como você recebe a palavra de Deus, como essa palavra tem valor para você e como você aplica essa palavra, é muito importante. É muito importante. Quanto você tem ouvido da palavra de Deus? Por quantos anos você tem sido semeado o seu coração com a palavra de Deus? E a pergunta que eu tenho que te fazer, que é a pergunta do texto: tem frutos aí? Cadê os frutos na sua vida? Quais são os frutos na sua vida de santificação, de uma vida semelhante à de Cristo Jesus, do conhecimento de Deus, da resposta em oração à palavra de Deus, as obras semelhantes à de Cristo Jesus, o nosso amado Senhor? Aqui está essa graça tão maravilhosa que está sendo derramada na minha vida e na sua vida, e que nós devemos derramar essa palavra em todos os corações. Não importa se amam dinheiro, se amam imoralidade, se são duros, incrédulos, ateus, agnósticos, nihilistas, não interessa quem seja, quem foi, pregue a palavra de Deus, anuncie. Não importa se a pessoa ama o dinheiro, não importa o que seja, pregue a palavra de Deus, lance a semente viva do Evangelho todo-poderoso do nosso Deus. Uma parte, diz o texto, caiu no caminho, essa trilha batida, onde passava o semeador e os ceifeiros, terra socada, chão batido e duro, corações que não se unem às Escrituras. Olha o versículo 19, Jesus está explicando aí que eles não compreenderam a mensagem do reino. Essa palavra compreender aqui quer dizer unir-se, colocar-se juntos, receber, ser receptivo, associar-se com a palavra. Isso é, a palavra toca
plantada, ela não é absorvida, ela não é acolhida, ela não é recebida, ela simplesmente fica na superfície. É isso que o texto está dizendo aqui. Esse compreender é justamente isso. A semente não tem onde entrar, pois o coração está pisoteado pelo pecado, pelas críticas, pela incredulidade, pela idolatria. Veja, Satanás, quando encontra um coração assim, ele se aproxima para roubar a semente do Evangelho. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, diz o apóstolo Paulo, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, falando do diabo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. O Evangelho atrai os demônios, como as sementes atraem os pássaros. O evangelismo atrai os demônios, como a semente atrai os pássaros. Foi a semente ser lançada, os pássaros vêm. E elas vão se alimentar aonde a palavra de Deus não é absorvida. Onde a palavra de Deus não é recebida, fica na superfície, o coração está duro, ali os demônios se apoderam. Sabe, irmão, o diabo sabe exatamente em que condição está o seu coração em relação à palavra de Deus. Se você é receptível à palavra de Deus, se você obedece ou não às Escrituras Sagradas. O diabo sabe se você tem uma vida devocional. Lembra de Daniel? Ele foi para a cova dos leões porque ele orava, o diabo sabia que ele orava. Ele disse: é aí que eu vou pegar esse cara, é aí que eu vou pegar ele, porque ele ora, então eu vou tocar na vida devocional desse cara, e aí, então ele vai ser meu, ele vai ser um dos meus, ele vai se perverter, ele vai se perverter. O diabo sabe quando Jesus tinha fome. O diabo sabia da tentação quando Jesus estava com fome, com sede, quando estava no pior momento daquele jejum, no momento de maior fragilidade. Foi aí que então ele se aproxima de uma forma mais incisiva e vem tentar Jesus. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E o texto fala que Jesus teve fome. Meus irmãos, o diabo sabe disso. Ele sabe em que condições você ouve o culto, você ouve a mensagem. Ele sabe qual é o seu coração quando você vem para o culto e em que estado você vem. Quando você abre a sua Bíblia na sua casa para ler, se você abre ou não sua Bíblia, se você tem tempo devocional mesmo, o diabo sabe disso. E ele está pronto para roubar a palavra de Deus do seu coração nesta noite. Assim como em cada culto, assim como em cada momento devocional, o diabo está interessado em roubar a palavra de Deus dos corações. Assim como em cada evangelismo, ele está interessado. Por isso que o evangelismo, o ensino das Escrituras, deve ser acompanhado de oração, de intercessão. Deus quebra os corações, Deus amolece os corações, Deus rompe as cadeias que estão prendendo mentes, como diz o texto que acabei de ler. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, meu amado irmão, o diabo está interessado em roubar a palavra de Deus, mas continue pregando, semeador. Você, meu irmão, minha irmã, que prega a palavra de Deus, continue pregando, não desanime. Você não está desperdiçando suor, o seu suor e a sua vida. Você está na seara do seu Deus, fazendo exatamente aquilo que Cristo Jesus estava fazendo, pregando a semente, pregando a palavra do Reino de Deus. Por isso, esse Evangelho precisa estar carregado do poder da oração. E muito importante aqui, nota que o diabo não endureceu o coração de ninguém. Ele se aproveitou de um coração já endurecido. Estão vendo como essa parábola é rica? Ela tem tantas coisas interessantes. E é verdade, irmão, é verdade. O diabo não endureceu aquele chão.
aquele coração. Ele roubou a semente de um coração previamente endurecido, um coração que não absorveu. Que as pessoas podem dizer, não, o diabo está agindo e tal, não sei o quê, a culpa não é do ser humano. Entenda, o diabo, nós vamos ver, tem uma ação no texto, todas as outras são dos homens, todas as outras são ações dos nossos próprios corações, o endurecer o nosso coração, a superficialidade da palavra, o amor ao mundo e ao dinheiro, tudo isso, esses espinhos, tudo isso são pecados nossos. O diabo se aproveita, tenta, rouba a palavra, alimenta pecados, mas veja, é o seu e o meu coração. Há espaço para o diabo no texto, mas o maior espaço é para o pecado do homem. O maior espaço está no pecado do ser humano. Com certeza Satanás pode até lidiar com você, lutar contra você, resistir você, mas na maioria das vezes a responsabilidade com certeza é sua. É você que está resistindo à palavra de Deus. Ele rouba as sementes de corações endurecidos. A culpa não é de Satanás por causa de corações endurecidos. É o pecado que endurece o coração, é a religiosidade errada e falsa que endurece a alma. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Aí a ideia dessa dureza, onde a palavra de Deus não penetra, tendo cauterizada propriamente que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3. A religiosidade de obedecer ensino de demônios, filosofias humanas, mandamentos de homens, o próprio pecado, tudo se endurece o coração. Endurece o coração. Meu irmão, eu espero que o seu coração não esteja endurecido diante da palavra de Deus. Quantas vezes é difícil você repreender alguém porque seu coração está extremamente endurecido. Não é fácil corrigir. Não é fácil dizer, olha, você está errado aqui, você não pode viver assim. Hoje, cada vez menos as pessoas aceitam algum tipo de correção e muito menos esboçam algum tipo de arrependimento. A outra parte caiu em solo rochoso, poucos centímetros de terra e logo embaixo um lajedo de rocha calcária. É isso que o texto está nos dizendo aqui, essa é a ideia do texto. Não é que tem pedra ali, o texto diz que o semeador jogou em cima da pedra, não. Há uma camada muito fina de terra ali, às vezes você já vê a laje de rocha calcária aí embaixo. Então, normalmente o semeador não jogaria a semente ali, é ser desperdício jogar ali. Ali não tem como entrar, a terra é muito fina, é muito pouco, então eu não vou dispersar semente jogando ali. Eu vou jogar semente onde a terra é mais abundante. Então, o texto, versículo 20, acompanhe: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Do mesmo jeito que recebe, vai embora. Logo recebe com alegria. E vem a perseguição, logo se escandaliza. Do mesmo jeito que vai, volta. A gente que é crente mais velho tem experiência de ver isso. Pessoas que com superficialidade recebem a fé. Parece que a semente do evangelho brota, viceja aquela planta, rapidamente cresce. E você fica, puxa, empolgado, uma coisa maravilhosa. Por isso, irmão, e aqui tem uma lição dessa parábola muito importante. E só o Senhor Jesus pode dizer isso. Hoje houve salvação nessa casa. A gente não pode ser precipitado em dizer tantas pessoas foram salvas nessa noite. Só o Senhor da glória que conhece diz, hoje houve salvação e acabou. Ele salvou, ele acabou. É Ele, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Porque as pessoas podem, como essa semente, receber facilmente, rapidamente, logo, acolher a palavra de Deus,
e a superficialidade responde a esse emocionalismo alegre e não racional. Você vê, tem pouca terra, e por causa dessa pouca terra, a semente logo é absorvida ali, e ela logo germina, porque tem pouca terra, ela não tem tanta dificuldade, ela não tem que penetrar tanto, então ela é rapidamente absorvida. E do mesmo jeito que ela é absorvida e começa a crescer, ela não tem raiz, ela não tem para onde ir, porque tem um lajedo de rocha embaixo, ela vai para onde ali? Ela não tem para onde ir, então ela fica naquela camada fina de centímetros de terra, então ela não tem raiz, diz o texto, ela não consegue ter raiz, então ela não tem resistência, ela é simplesmente alguém emocional. E hoje a gente vê as pessoas tentando emocionar, os pastores tentando emocionar o seu público. Bota uma música, aí alguém fica lá atrás tocando um tecladinho, e aquela musiquinha, e o pastor vai pregando, e ele vai falando, e tem umas frases de efeito, umas coisas bonitas, meio psicologizado, interessante, as pessoas, então quem quer Jesus? E as pessoas vêm. É justamente o oposto do que o texto está dizendo que deve acontecer. Por isso que Jesus diz, olha, falando para a multidão, vocês não podem ser meus discípulos se vocês não me amam mais do que a si mesmo, do que a pai, mãe, filho, irmão, cônjuge e tudo que vocês têm. Se alguém vai construir uma torre, primeiro senta e calcula. Jesus chama o seu público por racional, ele chama você para calcular, tem um preço, tem um custo me seguir, senta, calcula, para depois você não vir no meio do caminho desistir e ser motivo de zombaria. Esse começou a construir e não terminou. Ou se vem um rei contra o outro, eu preciso calcular se eu tenho um exército, se eu tenho armas para resistir e vencer aquele outro rei. Se eu não tenho, se aquele rei que vem é mais numeroso do que eu pelo menos sentei e avaliei a situação, eu vou fazer um acordo de paz. Jesus chama você para um culto racional. Não quer dizer que você não deve ter emoções no culto, que a fé cristã é árida e seca. Não, aqui é só razão, não tem nada, aqui é lógica pura, aqui só são exatas, não tem humanas, né? Só exatas, não tem humanas aqui, só matéria exata, é só cálculo frio. Não é isso. O Evangelho tem a razão, e você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas emoções, com todo o teu homem interior, com toda a tua mente, com todas as tuas emoções, com todo o seu ser. Mas você tem razão, você cultua Deus, você serve a Deus, e você sabe que tem uma parte desse culto, dessa vida que é racional, e por isso que nós não devemos fazer apelos emocionais para as pessoas. Nós vamos colocar as pessoas exatamente onde elas precisam estar, diante de Deus, da santidade de Deus, da graça de Deus, desse amor maravilhoso, mas no inferno também, e mostrar para as pessoas que existe um grande amor, que é o amor de Deus, mas que também existe a consequência do pecado. Você não pode trazer uma questão emocional para as pessoas. Quando eu vou pregar em uma igreja e alguém começa com uma musiquinha ou blá 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 atrás de mim, eu, com muito amor, carinho, obviamente, olho para o irmão e digo, irmão, muito obrigado. Eu tiro o microfone para ninguém ouvir. Eu digo, irmão, obrigado, pode parar, por favor, ou desliga o som para mim, entendeu? Porque não é um suscitar de emoção, irmãos. Pessoas que vivem a fé cristã emocionados, quando a emoção vai, ele sobe, quando ela desce, ele vai junto. A fé sobe e desce à medida das emoções, e a fé dessa pessoa está na medida da superficialidade. A sua fé está à medida das suas emoções, e é justamente isso que não pode acontecer. É uma semente humanista, num evangelho sem pecado, sem inferno, sem o senhorio de Cristo, apenas bênçãos. É a aparência que lhe seja da planta, que corresponde
ao mínimo de terra no seu coração. São pessoas que vivem da aparência. Seus corações são duros como aqueles que a semente foi comida pelos demônios. A mesma dureza, só que está oculto por uma camada de terra. Há uma maquiagem por cima, há uma película ali que parece mascarar o que de fato tem embaixo, que é a dureza de coração. Essas pessoas lotam igrejas com a ideia emocional de que eu preciso de Deus, e as pessoas vêm de fato sofrendo, angustiadas, tomadas pelo medo, pelo pavor, pela angústia, no desespero, e se alimenta isso no coração dessas pessoas, para que elas possam vir a Cristo simplesmente por essas coisas. Não, independentemente do problema que você tem, você precisa de Cristo. Você podia estar cheio de ouro, mas você precisa de Cristo do mesmo jeito. São pessoas que não têm compromisso, porque não têm fé. Fé é compromisso. Pessoas que não têm compromisso, seus corações são pessoas que nascem na psicologia positiva do Evangelho da prosperidade. A aparência que seja, mas não há vida duradoura. E as pessoas assim estão abertas, são como portas abertas, estão abertas a qualquer doutrina, a qualquer ensino, a qualquer experiência, a qualquer sonho, a qualquer profetada, a qualquer um que disser alguma coisa. A pessoa está aberta, porque está extremamente emocionado. Tudo se leva na emoção do seu coração. Há pouca razão, há pouca reflexão, não há compromisso com o Evangelho, porque seus corações são rasos e escondem essa rocha que é o próprio coração. Plantas assim nunca darão fruto, porque não tem terra, não há nutrientes e nem tampouco água. E aqui está a bênção da tribulação. Aqui está a bênção do sol bater com força na vida daquele que está na igreja. É que quando as tribulações vêm por causa do Evangelho, a gente vai ver quem é de Cristo e quem não é. É aqui que a gente vê quem pertence a Cristo. A gente geralmente acha que o sol, as tribulações que vêm sobre essa planta, que são as provações por causa da semente do reino, por causa de Cristo, porque é cristão agora, porque decidiu-se por Cristo. Então vem as tentações, vem as provações, vem as lutas, vem as enfermidades, vem as dificuldades. Então as pessoas essa planta acaba secando porque ela não tem nutrientes, ela não tem água, então ela morre. Se a fé de alguém não resistir à tribulação, esse tal não era de Cristo. O mesmo sol que dá vida e força a uma planta é o mesmo sol que queima aquele que não é de Cristo de verdade. As provas, as tribulações vêm, meu amado irmão, não para fazer você tropeçar, mas para que a planta do Evangelho na sua vida torne-se mais forte. Torne-se mais forte. Por isso que aí está a prova. Quem é cristão ou não? Quem permanece, quem frutifica, esse de fato é um cristão de verdade. Abandonou a Cristo porque por causa da tribulação, por causa das tentações, por causa disso e aquilo, não é um cristão. Não é um cristão. É alguém só de aparência. Então, os problemas, as lutas vão provar a fé de um coração superficial de qualquer um. Se esse coração é forte ou não, se vai absorver ou não, comprometido ou não com as escrituras sagradas. A fé para a salvação pode ser pequena, e é pequena. Estender a mão e dizer: Deus, eu estou aqui, eu sou um pecador. Essa é a fé para a salvação. Mas a semente precisa crescer no solo da fé. E precisa encontrar terra e água abundante. Eu tenho a mesma fé que eu tinha antes.
a minha fé é pequenininha, é raquítica, eu não posso tropeçar que eu já estou desistindo. Qualquer luta que vem eu já acho que é o diabo, eu já quero abandonar a igreja, o culto, eu já deixo de orar e ler a Bíblia. Opa! Cuidado, a sua fé precisa crescer. Se a sua fé não crescer, se o seu coração não se tornar boa terra, a semente do Evangelho não vai produzir fruto. É hora de você, meu amado irmão, tirar as pedras, os entulhos da sua alma, que impedem você, de fato, de crescer espiritual. O que está impedindo? O que tem sido um lajedo na sua vida, que tem impedido a sua vida de oração, de serviço, de sacrifício, de fidelidade ao Senhor, arranque isso da sua vida, arranque isso. Tire tudo aquilo que impede o sacrifício na sua vida, que te impede de vir ao culto, que te impede uma vida devocional. Arranque, tire tudo isso. Peça a Deus, Deus me dá um coração quebrantado, contrito. Tira um coração de pedra, arranque da sua alma tudo aquilo, meu amado irmão, que é aparência, que é superficialidade, que é emocionalismo vazio. Arranque da sua vida. A parábola do semeador fala do evangelismo, mas fala dessa planta que precisa durar na vida do cristão. É o sol que faz a planta do evangelho crescer forte em nossas vidas. Deus não está contra você, Deus está fortalecendo você. Então, dê graças em tudo, inclusive pelo sol que arde sobre você, pela luta que vem, pela dificuldade que se apresenta, pelos desafios que se aproximam, até pela tentação que vem. Às vezes você está sendo tentado numa área. Como é que você vai responder a isso? Não é orando mais, não é tirando um momento de jejum, não é intercedendo mais por sua vida, não é vigiando ainda mais, não é sendo mais assíduo aos cultos, não é trabalhando mais no reino de Deus. Não é assim, porventura, que você vai vencer as tentações. Quer dizer, se o inimigo vem contra você e tenta você e luta contra você e faz frente contra você, aí então você vai fazer exatamente o que o diabo quer que você faça. Eu parei de orar, eu parei de ir para o culto, eu parei de ler a Bíblia, eu desanimei da fé, e isso o diabo venceu na sua vida, porque era exatamente o que o diabo queria, arrancar a palavra de Deus de você. Pastor, eu estou debaixo de luta, de tentação, de provação, as coisas estão difíceis, parece que tudo está ruim, não tem um facho de luz. Então vou me entregar ainda mais à oração, vou me entregar ainda mais à palavra. Eu preciso mais da comunhão dos meus irmãos, mais da presença de Deus. Eu preciso me envolver ainda mais no reino de Deus, na obra de Deus. Eu vou me sacrificar mais, eu vou me doar mais, eu vou ser mais fiel ao meu Senhor. Versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Eu gosto muito do texto de Lucas, porque mostra que a planta está viva, ela está com fruto, mas o fruto é verde. Eu acho essa explicação extraordinária. E tem muita gente dentro das igrejas exatamente assim. Exatamente assim. Sufocados. O nosso coração é hostil à palavra de Deus. O mundo que nós vivemos é hostil à palavra de Deus. Os nossos corações brotam espinhos para todo lado. Percebe? É tão fácil, você esquece a palavra de Deus. Você desanima facilmente. Você esquece a pregação que você ouviu semana passada. A música que você ouviu há 30 anos atrás, você lembra até hoje. Até hoje você lembra de algumas coisas do pecado que aconteceram há 30, 50 anos atrás. Mas textos bíblicos, a oração, enfim, tudo aquilo que é espiritual, parece que é uma luta para você segurar, agarrar, deter, reter, lembrar, viver. Então, tanto fora quanto dentro, há uma hostilidade contínua contra a palavra de Deus. Amamos facilmente o mundo, damos a destra da amizade para o mundo com muita facilidade. Achei
Achei tremendo quando o Spurgeon disse que quando o diabo encontra a nossa natureza pecaminosa, eles dão a mão e ele diz: e aí, velho amigo, como está? Jesus Cristo. Quando eu vi isso, eu parei. Eu falei: não, deixa eu ler de novo esse treino aqui. Quando o diabo encontra a nossa cara, eles dão a mão e o diabo diz: e aí, velho amigo? Que coisa terrível. E assim, meus irmãos, o texto fala que damos facilmente as mãos às fascinações com alegria. Os espinhos, nesse texto, essa palavra espinhos, eles podem ser arbustos, mas podem ser roseiras. Quando você vai trabalhar no jardim, aquelas roseiras, hoje tem aquela mudança genética, tem roseira sem espinho, né? Mas, obviamente, sem essa mudança genética, as roseiras têm espinho. E é assim o mundo. São assim os prazeres, é assim o amor ao dinheiro. Te apresentam rosas belas, agradáveis aos olhos, cheirosas, mas estão carregadas de espinho que sufocam a palavra de Deus. Meu irmão, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Tiago vai dizer: infiéis, vocês não sabem que o amor ao mundo é inimizade a Deus. Aquele que constitui-se amigo do mundo intitula-se inimigo de Deus. Meu irmão, não há junção aqui, não há como você unir aqui. Então, o texto sagrado vai falar desse espinho que cresce e envolve a semente, que envolve essa planta, que inclusive tem fruto. E aqui tem a palavra ansiedade. As ansiedades que o texto fala, os cuidados do mundo, na RA, vai dizer os cuidados do mundo, outra tradução vai dizer ansiedade. Essa palavra ansiedade do grego, ela tem uma origem que significa dividir, está entre duas partes. Esse é um coração que não pertence totalmente a Deus. É um coração dividido. Um coração cheio de espinhos é um coração dividido. Existem coisas que competem com o primeiro lugar contra Deus. Meu irmão, se Satanás achar uma rachadura no seu coração, ele vai sutilmente colocar uma cunha ali naquela rachadura, até dividir o seu coração em dois. Como é que os homens antigamente quebravam pedras gigantescas, de toneladas? Não era porventura fazendo pequenos buracos e enfiando uma cunha de madeira, uma seguida da outra, indo batendo em cada uma delas, até que aquela pedra de toneladas, que somente poderia ser cortada, dividida, com um aço muito bem preparado, e eles dividiam na madeira. Assim também, irmão, se o diabo achar uma rachadura na sua alma, e que você está dividido, não sei se eu amo mais a Cristo do que a isso, meu emprego, meu diploma, a minha família, a mim mesmo, esse sonho, essa viagem, esse desejo. Se o diabo perceber que existe uma rachadura em você, ele vai colocar uma cunha e dividir sua alma. Com certeza. Um coração dividido, um coração que divide a vida entre Deus e o maligno, entre Deus e o mundo, entre a cruz e o pecado. Não, meu irmão. Esse coração não pertence a Cristo. Esse coração não está salvo. Precisamos, como Zaqueu, deixar de amar o dinheiro. Dizer: metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou
restitui 4 vezes mais. Como Saulo, que era um fariseu, e os fariseus, diz Lucas capítulo 16, versículo 14, eles eram avarentos, eles amavam dinheiro. E o que você vê é que Paulo deixa tudo para trás pela pérola de grande valor. As fascinações das riquezas, o texto diz, são esses espinhos, almas divididas, o engano das riquezas. Essa fascinação é um engano. O dinheiro produz a falsa sensação de que você está seguro, de que você é melhor que as outras pessoas, de que tudo que você tem vai permanecer e não vai acabar, e que você tem um poder sobre as coisas ou pessoas. Mas a Bíblia vai dizer, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, 1 Timóteo 6, 7. O pior engano do diabo, irmão, que o dinheiro pode produzir, é a ilusão do materialismo e do naturalismo. Materialismo, as coisas só são aqui mesmo, é isso aqui, é o dinheiro, o mais importante é o dinheiro e ponto, acabou. E a outra, não, isso aqui é só biologia, gente. Viveu, morreu, acabou, não tem alma, não tem eternidade, não tem nada. É só isso aqui. É só isso aqui. Mas lembre-se da parábola do rico e do Lázaro. O seu dinheiro não vai ter nenhum poder no inferno. Não importa a quantidade de dinheiro que alguém tenha, não há poder nenhum do dinheiro no inferno, assim como a pobreza não é um bilhete para o céu, para o paraíso. Precisamos da semente do Evangelho de Cristo Jesus. E o texto termina e diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. É um coração que inversa tudo que eu disse. É um coração que é o oposto, o contrário de todos os terrenos anteriores. A imagem de Cristo é a evidência de que ali está a semente do Evangelho, ali está a árvore da vida naquela alma. É quando alguém parece com Cristo, pastor, como eu sei que alguém foi salvo? A semelhança a Cristo. Esse é o sucesso da vida. É ser semelhante a Cristo, é parecer com Cristo. É ter a vida de Cristo, o caráter de Cristo, a santidade de Cristo, as palavras de Cristo. É fazer as escolhas de Cristo. É ter as obras de Cristo na sua vida. As prioridades de Cristo, é ter o fruto do Espírito, é amar a Deus, é não estar dividido, é ter um coração contrito e quebrantado, o qual Deus não desprezará. Porque quando lemos em Ezequiel o coração morto, Deus diz: eu vou dar para vocês um coração de carne, eu vou tirar o coração de pedra. É justamente a ideia da palavra. Um coração sensível, vivo para Deus. É esse que produz numa vida, sua vida é transformada. O que é esse fruto? Essa vida transformada. O que é esse fruto? São atitudes como a de Cristo, palavras como as de Cristo, os sacrifícios como do Senhor, uma vida como a de Cristo. O fruto aqui é evangelismo, é pregação do Evangelho, é vida transformada, são boas obras, é unidade com a igreja, santidade pessoal, é comunhão e vida com Deus. Esse é o fruto. Que fruto é esse do texto? O que a palavra estando em nós vai produzir? Não é porventura a mesma vida de Cristo? É isso que o Senhor nos chamou a viver. Essa é a semente do Evangelho. Feche os seus olhos, não levante do seu lugar, simplesmente feche seus olhos, meu amado irmão, e ore a Deus nesse instante.